A paz do Senhor, meus irmãos, começando mais um podcast da série Aprendendo com Deus, a pedagogia de Deus segundo a Bíblia Sagrada, a forma de Deus nos ensinar. Aqui no canal AcadeCap, estamos sempre trazendo reflexões bíblicas para a sua edificação espiritual. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não deixou o seu like, deixe. E se você não comentou ainda, deixe o seu comentário, tá? E também a sua sugestão ou perguntas de alguma dúvida que você, por acaso, tenha na área da teologia, capelania e psicanálise clínica. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos falando sobre a importância de discernir a voz de Deus, a voz do inimigo ou a voz da nossa consciência. Nós temos essa tríade que muitas das vezes pode nos confundir. Sempre estamos buscando fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer a revelação de Deus através da sua palavra e através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a revelação da palavra viva e a palavra de Deus é a palavra da revelação escrita. Todo o conceito em Cristo Jesus culmina na sua palavra, começa na sua palavra e termina na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e de prática. E por ela, Deus fala conosco. Mas muitas das vezes nós podemos confundir, e ficar confusos sobre o que é realmente a voz de Deus, o que é a voz do homem e o que é a influência do maligno. Então eu vou trazer aqui alguns pontos importantes, dividido em 7 partes. Primeiro deles é a interpretação pessoal ou desejos próprios. Antes de falarmos sobre isto, é possível que em algumas situações as pessoas confundam a voz de Deus com outras influências, o que pode resultar em equívocos espirituais. Vamos falar então de algumas maneiras de como isso pode acontecer e como devemos evitar esses enganos. Em primeiro lugar, muitas das vezes podemos nos equivocar com a interpretação pessoal ou desejos próprios. O apóstolo Pedro lhe disse que a Bíblia ela não pode ser interpretada de forma particular. Imagine se eu interpretasse de uma forma e você de uma outra forma, que miscelânea não seria? Mas existem regras de interpretação bíblica, Então, a interpretação pessoal ou desejos próprios, podem nos confundir sobre a verdadeira voz de Deus, ou a verdadeira vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Às vezes, é fácil confundir a voz de Deus com nossos próprios desejos e vontades. Quando queremos muito algo, podemos acreditar que é Deus falando, mesmo que seja apenas a nossa própria vontade. Então, como evitar isso? Submeter seus desejos e decisões à Bíblia e pedir que Deus revele sua vontade. Ore pedindo que Ele te ajude a diferenciar entre o que você quer e o que Ele deseja. Nem sempre aquilo que você quer vai ser aquilo que Deus vai cumprir e vai realizar na sua vida. Uma coisa são os nossos pensamentos, outra coisa são os pensamentos de Deus. Em segundo lugar, influência de emoções fortes. Em momentos de grande emoção, como tristeza, ansiedade ou até euforia, podemos interpretar sentimentos como se fosse uma orientação de Deus. Não somos guiados pelo arrepio do nosso corpo, pelas emoções que nós sentimos. Nós somos guiados pela revelação da Bíblia Sagrada e pela ajuda do Espírito Santo através da iluminação. Como vamos evitar, então, ser guiado por essas emoções? Espere até que as emoções se acalmem antes de tomar grandes decisões. A voz de Deus traz paz e é importante buscar esta paz em momentos de oração e reflexão antes de agir. Quantas pessoas você conhece que no âmago da emoção, a emoção à flor da pele, tomaram decisões equivocadas e decisões equivocadas levam a sofrimento. E nós precisamos entender isso biblicamente. Terceiro ponto, instruções contraditórias à Bíblia. Deus nunca se contradiz e a Bíblia é a sua palavra. Qualquer coisa que vá contra os princípios bíblicos não vem de Deus. Às vezes,
Pode parecer que algo é certo, mas se está em desacordo com a Bíblia, não é de Deus. Como devemos evitar isso? Verificar as orientações recebidas com os ensinamentos bíblicos. Se algo contradiz o que a Bíblia diz sobre o caráter, ética ou vida cristã, é um sinal de que não é a voz de Deus. Quarto ponto: vozes de outras pessoas ou influências externas. Conselhos de amigos, familiares ou líderes religiosos podem ser confundidos com a voz de Deus. Ainda que muitos sejam bem intencionados, é possível que as orientações deles sejam influenciadas por opiniões pessoais. Como devemos evitar isso? Buscar confirmação em Deus por meio da oração e da leitura bíblica, valorizar conselhos, mas submeter tudo ao crivo da palavra e ao discernimento do Espírito Santo. Em quinto lugar, ataques espirituais e vozes enganosas. A Bíblia menciona que existem espíritos enganadores e que o próprio inimigo se disfarça como um anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11:14. Isto significa que há forças espirituais que podem tentar enganar os crentes. Como evitar isto? Ter uma vida de oração constante, usar o discernimento espiritual e nunca agir com pressa em decisões importantes. Sempre teste os espíritos, como mencionado em 1 João capítulo 4, versículo 1. Em sexto lugar, falta de conhecimento da palavra de Deus. Sem um entendimento profundo das Escrituras, fica mais fácil ser enganado por ideias que parecem boas, mas que não estão alinhadas com a verdade bíblica. Como devemos evitar isso? Dedicar tempo ao estudo da Bíblia, buscar compreender seu contexto e mensagem e pedir que o Espírito Santo ilumine sua leitura para melhor discernir o que é de Deus. Em sétimo lugar, sentimento de urgência excessiva. Quando sentimos que precisamos tomar uma decisão apressadamente, podemos confundir a pressa com uma orientação divina. Deus, porém, nos guia de forma ordenada e pacífica. Como evitar? Tire um tempo para orar e esperar por confirmações antes de tomar decisões importantes. Deus é paciente e Ele nos dará clareza no tempo certo. Discernir a voz de Deus requer prática, maturidade espiritual e um relacionamento próximo com Ele. Ter uma mente aberta para a correção e buscar a orientação do Espírito Santo ajuda a evitar confusões e a distinguir a voz de Deus e de outras influências. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu vou me despedindo de você, te aguardando no próximo programa. Grande abraço.